Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E Lojão Pessoa, mania de vender barato, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. O Papa Francisco assiste à missa de domingo no hospital onde está internado. O Vaticano anuncia que o pontífice apresenta um quadro clínico complexo. Ele está com uma infecção polimicrobiana e a internação será prolongada. Morre uma das pessoas resgatadas do incêndio em uma fábrica de fantasias na zona norte do Rio de Janeiro. Outro de grandes proporções destrói um galpão de materiais plásticos em Belo Horizonte. Familiares dos reféns de Hamas se reúnem em Jerusalém para marcar os 500 dias de cativeiro de seus entes queridos. O Rio de Janeiro sediará a cúpula dos BRICS em julho. O Brasil ocupará a presidência rotativa do Bloco de Economias Emergentes. Cariocas se preparam para uma onda de calor e um verão escaldante. E o tenista João Fonseca conquista o torneio de Buenos Aires seu primeiro título ATP. O Jornal Mundial está começando. Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um balcão de materiais plásticos em Betim, na Grande Belo Horizonte, nesta segunda-feira. Não houve feridos. Veja na reportagem de João Pedro Coutinho. Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de um galpão de materiais plásticos em Betim, na Grande BH, nesta segunda-feira. Não houve feridos. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a empresa fica no quilômetro 506 da rodovia Fernão Dias, no bairro Citrolândia. As chamas estavam altas e uma densa cortina de fumaça preta era vista de longe. Parte de um caminhão foi queimada. A corporação disse que 6 viaturas foram ao local para combater o fogo, que foi apagado por volta das 12 horas e 15 minutos. O Papa Francisco, hospitalizado desde sexta-feira devido a uma bronquite, assistiu à missa dominical no hospital no domingo. Hoje pela manhã, o Vaticano afirmou que o pontífice apresenta um quadro clínico complexo. Ele está com uma infecção polimicrobiana. O Papa Francisco não pôde participar da missa deste domingo na Basílica de São Pedro, nem liderar a oração semanal do Ângelus. O líder católico enviou uma mensagem pedindo desculpas a um grupo de artistas e outras personalidades que ele deveria encontrar. Eu gostaria de estar com vocês, mas como sabem, estou aqui no Hospital Gemelli porque ainda é preciso tratar minha bronquite, escreveu. O pontífice argentino de 88 anos, cuja saúde tem se deteriorado nos últimos anos, foi internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma. O Vaticano afirmou no sábado que os exames médicos mostraram uma infecção nas vias respiratórias e que os médicos prescreveram repouso absoluto a Francisco, embora os exames indicassem uma melhora em sua condição. O chefe do escritório de saúde da Conferência Episcopal Italiana, Massimo Angelelli, disse que é absolutamente necessário que Francisco recupere suas forças, já que o jubileu é longo. Não estou preocupado porque sei que o Santo Padre está em mãos altamente profissionais e capazes. Eu ficaria mais preocupado se ele não tivesse sido hospitalizado. A Igreja Católica designou 2025 como um ano santo, e se espera que mais de 30 milhões de peregrinos se reúnam em Roma para as celebrações. O jubileu, organizado a cada 25 anos, é visto como um período de conversão e penitência para os fiéis e é acompanhado por uma longa lista de eventos culturais e religiosos. O Vaticano afirmou nesta segunda-feira que o Papa Francisco, internado desde sexta em Roma por uma bronquite, apresenta um quadro clínico complexo, dando a entender que a hospitalização do pontífice pode se prolongar. O boletim sobre a saúde do Santo Padre revela que os resultados dos exames efetuados nos últimos dias mostraram uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias, o que levou a uma nova modificação da terapia. A audiência semanal da próxima quarta-feira do Papa já foi cancelada. Uma fonte do entorno de Francisco tinha assegurado que não havia motivo de alerta depois da internação no Hospital Gemelli de Roma. Antes de ser hospitalizado, o Papa, que na juventude passou por uma remoção parcial de um pulmão, parecia fraco, com o rosto inchado e teve que delegar em várias ocasiões a leitura dos discursos a assessores.
Esta é a quarta hospitalização de Francisco em menos de 4 anos, o que relança as dúvidas sobre a frágil saúde do pontífice, especialmente por 2025 ser um ano jubilar para a Igreja Católica, com uma longa lista de eventos, muitos deles presididos pelo Papa. Uma das pessoas resgatadas do incêndio em uma fábrica de fantasias em Ramos, na zona norte do Rio, morreu no domingo. Uma das pessoas resgatadas do incêndio em uma fábrica de fantasias em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, morreu nesse domingo. Dezenas de pessoas trabalhavam no local e algumas dormiam quando o fogo começou na última quarta-feira. Rodrigo de Oliveira era um dos pacientes que deram entrada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas após o resgate dramático. Outro homem seguia com quadro grave no Hospital Municipal Souza Aguiar. Até a última atualização durante a produção desta notícia, dos 21 resgatados, 12 receberam alta, 8 permanecem internados em unidades de saúde, sendo que 5 estão em estado grave, e uma morte foi confirmada, que é a do Rodrigo de Oliveira. O galpão foi interditado porque havia risco de desabamento de parte do teto. Conforme o G1, peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli e policiais da 21ª DP do Bom Sucesso realizaram na quinta-feira uma perícia complementar dentro da fábrica. Na primeira vistoria, feita ainda na quarta-feira, policiais civis encontraram ligações clandestinas de energia, os chamados gatos. Por isso, os peritos pediram que técnicos da Light acompanhassem a nova inspeção. Todas as máquinas usadas por aderecistas estavam utilizando luz furtada. Agora, investigadores e peritos querem saber se o gato causou o incêndio. Familiares dos reféns do Hamas se reuniram nesta segunda-feira em Jerusalém para marcar os 500 dias de cativeiro de seus entes queridos. 70 pessoas ainda estariam sob o poder do movimento islamista, incluindo 35 que podem estar mortos. Segurando fotos de seus entes queridos, familiares de reféns israelenses ainda mantidos em Gaza marcam nesta segunda-feira 500 dias de cativeiro, pedindo às autoridades que garantam sua libertação. Manifestantes marcharam até a residência do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, gritando palavras de ordem e carregando faixas, antes de se encontrarem com legisladores no parlamento. Vemos imagens duras e ouvimos testemunhos horríveis do que acontece, do tratamento que estão recebendo. Eles estão amarrados, algemados, morrendo de fome. Nossos corações estão dilacerados e vamos marchar até o parlamento para exigir que os meninos e meninas voltem para casa e exigir um acordo. Todos em casa até o último refém. Queremos saber quando todos voltarão. A única maneira de beneficiar a região, de acabar com o sofrimento, não apenas dos israelenses e das famílias dos reféns, mas também do povo de Gaza, é trazer de volta o último refém. Isso é essencial para avançar na reconstrução da área, reconstruir Gaza e curar, trazer cura para ambos os povos. Israel e o Hamas estão atualmente implementando a primeira fase de um acordo de cessar-fogo, negociado após meses de mediação pelo Catar, Egito e Estados Unidos. O cessar-fogo, que entrou em vigor em 19 de janeiro, interrompeu amplamente os combates em Gaza e levou à libertação de 19 reféns israelenses, em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos. O exército de Israel estima que 70 reféns mantidos pelo Hamas seguem em Gaza, sendo que apenas metade deles ainda estariam vivos. Veja daqui a pouco, o Rio de Janeiro sediará a cúpula dos BRICS em julho. E o tenista João Fonseca conquista o torneio de Buenos Aires em seu primeiro título ATP. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Lojão Pessoa. Mania de vender barato. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com o olhar de Ambu. E prefeita Betinha Magalhães.
A tentativa de homicídio contra o prefeito de Taboão da Serra durante a campanha eleitoral em 2024 foi forjada, segundo a conclusão da polícia e do Ministério Público. Para nós sabermos de mais informações, vamos conversar com Caio Teles. Boa noite, Caio. Que situação séria, hein? Boa noite, Alice. Para o Gabriel, é uma situação seríssima também, viu? Olha, a tentativa de homicídio contra José Aprígio do Podemos, ele que é ex-prefeito de Taboão da Serra, foi considerada forjada pela Polícia Civil e o Ministério Público. O incidente ocorreu em 18 de outubro de 2024, quando Aprígio, durante a campanha eleitoral, foi baleado no ombro por um tiro de fuzil disparado de um veículo. Apesar dos disparos, ele, seu motorista e secretário, e também o seu fotógrafo, não foram atingidos. As investigações revelaram que o ataque foi de uma simulação planejada para criar a impressão de um atentado real contra o ex-prefeito, visando sensibilizar os eleitores para que votassem nele no segundo turno contra engenheiro Daniel do União Brasil. 9 pessoas, incluindo 3 secretários que trabalhavam com Aprígio, estão envolvidos nesse caso na fraude. E o político é investigado por suspeita de participação. A Operação Fato Oculto foi realizada para prender os envolvidos. O caso é apurado como tentativa de homicídio e adulteração de veículo, com a polícia destacando o que os ocupantes do veículo oficial foram expostos a risco concreto de morte. Essa situação levanta questões sobre ética no cenário político e as consequências legais para todos os envolvidos nesse caso, nessa trama enganosa lá no estado de São Paulo. Alice, eu volto com você aos estúdios, são essas informações. Volto com você, com Gabriel. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Até quarta-feira. Vamos saber como fica a previsão do tempo para amanhã? Marcelo Marques traz as informações. Boa noite, Marcelo. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice e boa noite para você. Tempo seco e quente. Sistema de alta pressão ganha força e chuva diminui. As exceções são para o Rio Grande do Sul, estados das regiões norte e a costa do litoral nordestino. A atuação de um sistema de alta pressão deve manter o predomínio de tempo firme em praticamente todos os estados da região sudeste. Sendo assim, o calor ganha força e segue sendo destaque em todas as capitais, com chance para recorde na cidade do Rio, com 40 graus, em São Paulo com 34 e em Vitória com 37 graus. O estado de São Paulo terá muito sol, pouca nebulosidade e calor. A capital paulista pode registrar ao longo da semana recordes para o ano de 2025, com máxima de 35 graus. No interior, as máximas podem variar em torno de 35 a 37 graus. Litoral não tem previsão de chuva e as máximas ficam acima de 30 graus. Uma frente fria avança sobre a costa do Rio Grande do Sul e reforça as instabilidades sobre o estado. Alerta para temporais, inclusive na Grande Porto Alegre. Em Santa Catarina, a semana começa sob condição de tempo mais aberto, marcado pela presença de sol entre algumas nuvens. No Paraná, as condições são semelhantes, sol entre nuvens em boa parte do dia e chuva sobre áreas do sul paranaense entre o fim da tarde e o início da noite. Na região centro-oeste, a combinação de calor e a umidade continuam provocando algumas pancadas de chuva sobre a região. Áreas do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás terão muito calor, com as condições de chuva à tarde, que pode vir com força e acompanhada por raios. Chuva no litoral. Na região nordeste, as zonas de convergência intertropical e a circulação de ventos marítimos sobre a costa vão continuar estimulando a formação de nuvens carregadas sobre a costa norte e leste da região. Áreas do sertão e agreste com predomínio de sol e muito calor. Na região norte, as instabilidades continuam atuando sobre todos os estados. Destaque para a condição de chuva mais pesada
entre Amazonas, Pará, Acre e Rondônia, com alerta de temporais. No Amapá, a chuva segue associada à aproximação da zona de convergência intertropical e há risco de volumes elevados e chuva frequente em Macapá. Uma boa semana a todos. Alice Gabriel. Obrigado, Marcelo. Até quarta-feira. O verão no Rio de Janeiro já tem castigado os cariocas com altas temperaturas que devem aumentar com uma onda de calor que vai atingir a cidade nesta semana. O Rio de Janeiro enfrenta um verão de altas temperaturas que tendem a aumentar com a onda de calor que vai atingir a cidade ao longo desta semana. A prefeitura afirmou que investiu mais de 3 bilhões de reais em infraestrutura para combater os efeitos tanto das temperaturas extremas quanto das tempestades. E hoje em dia o Rio de Janeiro, nessa época de janeiro, é uma época de chuva e não está chovendo mais como antigamente, né? Eu vejo essas mudanças climáticas mais ou menos por aí. Não só por causa da chuva que parou, e porque cada ano que passa tem aumentado sim a temperatura. E eu estou muito preocupada e com medo, né? Porque assim, a gente bebe água, a gente passa protetor, a gente tenta se cuidar, mas é muito quente. A gente coloca essas blusas térmicas e às vezes é melhor ficar sem elas por conta do excesso de calor do que com elas, que ajuda a proteger do sol. O prefeito Eduardo Paes pediu que os cariocas se hidratem e evitem atividades cansativas durante as horas de maior calor. No meu ponto de vista, eu acho que as autoridades deveriam de plantar mais árvores nas ruas. Porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem um exemplo aí do prefeito que está mandando arrancar as árvores. Eu acho que se tivesse mais árvores, o calor na cidade seria menos. Meteorologistas esperam que esta onda de calor continue até a próxima sexta-feira, com uma combinação de altas temperaturas e baixa umidade que vai continuar a dificultar a rotina dos cariocas. Após o encontro do G20 ano passado, o Rio vai sediar o dos BRICS em julho. Este ano, o Brasil ocupa a presidência rotativa do Bloco de Economias Emergentes. A cúpula dos líderes dos países dos BRICS será realizada em 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro, anunciou neste sábado o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, em um vídeo postado na Rede X pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes. O Bloco de Economias Emergentes reúne Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países. Este ano o Brasil ocupa a presidência rotativa do BRICS. Durante a cúpula, vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos esses países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países, acrescentou Mauro Vieira. O presidente americano Donald Trump reiterou na última quinta-feira a ameaça de impor tarifas alfandegárias de 100% aos países do BRICS que tentarem acabar com a hegemonia internacional do dólar. Trump já tinha feito essa advertência em novembro, ainda durante como presidente eleito, depois que durante a última cúpula do bloco, na cidade russa de Kazan, em outubro, foi colocado sobre a mesa o impulso às transações em moedas diferentes da americana. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito que, durante a presidência brasileira do BRICS, se concentrará em impulsionar a cooperação entre países do sul global e a reforma das instituições multilaterais. Entre suas prioridades, ele mencionou o desenvolvimento de meios de pagamento para facilitar o comércio e os investimentos entre os países membros. Em janeiro, o chefe negociador brasileiro do bloco, Eduardo Saboia, disse em entrevista à agência France Presse que não há nenhum projeto para substituir o dólar, mas sim uma discussão sobre o uso das moedas locais nas transações. Criado em 2009, o grupo foi ampliado recentemente com a inclusão de países como Indonésia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos, além de uma dezena de países associados, entre eles Cuba, Bolívia, Nigéria, Argélia e Turquia. O jovem brasileiro João Fonseca, de 18 anos, venceu o prêmio da Associação de Tenistas Profissionais 250 de Buenos Aires no domingo. Agora ele inicia o Rio Open, enfrentando o número 2 do tênis mundial.
O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, conquistou seu primeiro título no circuito profissional ao vencer o ATP 250 de Buenos Aires no domingo, com vitória na final sobre o argentino Francisco Cerúndolo. O brasileiro, que disputava sua primeira final no circuito, viveu uma semana inesquecível. Ele derrotou na decisão o número 28 do mundo e melhor tenista da Argentina. João se tornou um dos 10 tenistas mais jovens a conquistar seu primeiro título desde 1990 e também é o primeiro jogador nascido em 2006 a levantar um troféu ATP. Ele se tornou o segundo campeão brasileiro em Buenos Aires 24 anos depois da vitória de Gustavo Kuerten em 2001. Com o título, João Fonseca vai ficar entre os 70 melhores tenistas do circuito. Essa semana, o jovem enfrenta o Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul. Na estreia, ele vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, o número 2 do mundo. E venham muitas conquistas, né? Sim, ele tão jovem está apenas começando. Nós queremos agradecer aos meninos, o João Pedro, a Vitória e o João Jaime, que ficaram nos substituindo durante a semana passada. Muito obrigada, meninos, por terem nos substituído. Somos muito gratos a vocês e é um prazer estar aqui de volta essa semana. Gabriel Monteiro, nós Com toda dois. certeza, né? Nossa parceria de sempre. Estamos de volta para apresentar as notícias do Brasil e do mundo para cada um de vocês. E já aproveito para comunicar que, infelizmente, amanhã e na quarta-feira também não haverá Boa Tarde Mundo, por conta que o Caio, né, teve algumas complicações e imprevistos e não poderá estar gravando. Mas, é claro que, com certeza, na quinta-feira, quem sabe ele poderá gravar para cada um de vocês, né? Estarem assistindo as notícias da manhã e da tarde através do BTN. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Boa noite, até quarta-feira. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Reforço Betel, aprendizagem acontece com um olhar de amor, e Lojão Pessoa, mania de vender barato.